Graça e paz da parte de Jesus Cristo. Meu nome é Paulo Ricardo e estou aqui para gravar o meu testemunho, para edificar as vossas vidas e ao mesmo tempo também receber da parte de Deus. O Senhor é o meu pastor. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Ele restaura o meu vigor. Meu nome é Paulo Ricardo Pujol dos Santos. Nasci na Vila Santa Luzia, em Porto Alegre. Me criei na Vila Maria da Conceição. Com 10 anos fui para o bairro Partenon, Maria da Conceição. E estando lá, com a minha família, pessoas pobres, meu pai motorista de táxi, minha mãe trabalhadora do lar. Vivendo época de ditadura, eles trabalhavam e praticamente nós vivíamos em situação de miserabilidade. Eu fui crescendo, passando necessidades, vendo meus pais honestos e trabalhadores, não tendo uma residência própria, um terreno, e isso foi me desiludindo. Com 14 anos de idade, estando na Vila Maria da Conceição, estudando, eu comecei a me envolver com alguns jovens da minha idade que já usavam drogas e viviam na criminalidade, e vi ali que eles, vendendo drogas, roubando, eles viviam bem melhor do que os meus pais, que eram trabalhadores. Então, cursando a 7ª série, passando para a 8ª série, eu parei de estudar, comecei a me envolver com o uso de drogas e comecei também a me envolver no aprendizado, a colocar a mão no bolso dos idosos e arrancar bolsinhas das idosas. E fui aprendendo, então, a utilizar-me do roubo, do tráfico. Comecei a usar maconha, cocaína ainda não subiu às vilas, cocaína era algo que ficava no asfalto, o pessoal que tinha mais dinheiro é que usufruía, que fazia uso. Tive uma infância bem turbulenta, assistindo filmes de Robin Hood, de Al Capone, e querendo me tornar como um deles. Revoltado por não entender o porquê da má distribuição de renda, das desigualdades sociais, eu quis me tornar um Robin Hood, roubar dos ricos para repartir com os pobres. E assim comecei a me envolver com a turma e a me destacar no meio da turma, porque eu sempre procurei fazer o melhor. E dentro da criminalidade, da drogadição, do tráfico, eu procurei ser um dos melhores. Me destaquei como ladrão, me destaquei como traficante, e esta vida praticamente me afastou de tudo aquilo que os meus pais tinham me ensinado. Quando eles vinham me fazer a correção, eu dizia para eles que era eu que sabia. Mais tarde eu vim perceber que eu não sabia de nada, que eles estavam certos. Envolvido na drogadição, no álcool, eu, de ladrão, de bolsas, de colocar a mão no bolso das pessoas, eu comecei também a me envolver com discotecas, com brigas de gangues, e fui me aprofundando. O tempo foi passando, eu namorando, tive um relacionamento que me deu filhos, fui casado por 10 anos e fui praticamente saindo de todo o trajeto aquele que Deus tinha para a minha vida. A minha adolescência foi também muito de aventuras, fui muito aventureiro. Na época eram as discotecas, nós íamos para as discotecas,
e muitas vezes eu gastava o dinheiro que eu conseguia com roubo, eu gastava tudo na discoteca e para não passar vergonha e vim de ônibus enquanto os outros meus amigos de roubo vinham de carro, de táxi. Para não passar vergonha, eu pegava o táxi e quando chegava na vila, eu abria a porta e saía correndo. Era o famoso cambalacho. E numa dessas brincadeiras de cambalacho, uma vez acompanhado de um menor, quando eu já tinha 25 anos, aconteceu de que ele estar armado e nós dois alcoolizados e drogados, virou aquela brincadeira para um assalto. E aí foi colocada a faca no pescoço do motorista de táxi, sendo meu pai motorista de táxi, e aí eu participei de um roubo a táxi. Na mesma madrugada, no mesmo amanhecer, a gente pegou o dinheiro e foi para a farmácia para comprar um remédio que a gente transformava em droga injetável. Quando fomos comprar essa droga, os taxistas tinham se organizado para nos pegar e tinham também acionado a brigada militar. E por misericórdia de Deus, quem nos encontrou primeiro foi a brigada militar, porque se fossem os taxistas nós seríamos linchados. Fui parar na prisão com 25 anos, 1985. Eu nasci em 1960. Atualmente tenho 48 anos de idade. E ali, sendo apanhado pela Brigada Militar, fui parar no Presídio Central, 19 de agosto de 1995. Fiquei 8 meses, fiquei praticamente 6 meses, 7 meses, aguardando a decisão do juiz, que quando me chamou, me deu uma condenação leve, de 2 anos e 8 meses, porque eu era primário, porque o taxista conhecia o meu pai e resolveu até me perdoar. Mas como já estava na esfera judicial, o juiz tinha que executar a pena e ele me deu 2 anos e 8 meses em regime inicialmente semiaberto. Um mês depois eu estava sendo colocado no regime semiaberto na Colônia Penal Agrícola Daltro Filho, a CPA, em Charqueadas. Lá fiquei 20 dias, recebendo a visita da minha primeira esposa, que já tinha 3 filhos. No 20º dia, eu entrei num conflito com a direção da casa prisional e resolvi evadir-me. Peguei a preta, como é a linguagem usada pelos presidiários. Peguei a preta, voltei para Maria da Conceição, mas antes disso, dentro da prisão, primeira vez, eu me desesperei. Eu cheguei a ter úlceras terríveis. A dor que eu sentia no meu estômago de úlcera, eu dormia à base de diazepam. Eu vivia o dia e a noite dopado de diazepam, porque eu não estava habituado em ficar num lugar fechado. E a prisão para mim era um lugar estranho. O ser ladrão, o ser traficante era aventura, era muito legal, mas o estar preso não. E eu, de madrugada, chorando, eu conhecendo a Deus do jeito que eu conhecia na época, porque eu nasci como católico, ali eu conversava com Deus e dizia que eu não ia fazer nunca mais. Coisa que um jovem, uma criança faz quando faz alguma coisa de errado e o pai bate, a mãe disciplina e ele diz, eu não vou fazer mais, eu não vou fazer mais. Lá estava eu, assim, desse jeito, dizendo para Deus, eu não vou fazer mais. Mas estando no semiaberto, 20 dias depois eu foragi. Quando eu cheguei na vila, as jovens me cercaram, os rapazes me cercaram e toda aquela tragédia, todo aquele drama que eu tive dentro do sistema prisional, eu esqueci e aí o orgulho tomou conta de mim e aí eu comecei a contar vantagens. Aquilo me deixou inchado, me levou de volta à criminalidade e eu fui me afundando. A Bíblia diz que um abismo chama outro abismo.
E de um uso de uma droga eu passava para o uso de outra droga. Naquela época não existia crack, mas tinha o cheirinho da loló. Eu fui um dos fundadores do cheirinho da loló. Cheirinho da loló é um líquido que se compra nas lojas que vende produtos químicos. Então eu comecei a usar cheirinho da loló depois de cheirar cola. Enfim, eu fui experimentando mais drogas injetáveis. Daí a cocaína chegou no morro e eu comecei a cheirar cocaína, a injetar cocaína na veia e fui experimentando. Tudo que era droga que surgia eu fui experimentando. E competia com os demais para ver que eu tinha mais força para consumir mais droga e continuar lúcido. E nesse caminhar, também dentro do roubo, eu comecei a me especializar no roubo. Eu comecei a me juntar com gangues, a sair para o centro de Porto Alegre ou para o bairro Partenon, e ali de grupos, a gente, com uma moda que foi trazida de São Paulo, a gente fazia os arrastão. E aí, entre um grupo de ladrões ali, nós arrastava pessoas ali, quase largava elas estirada no meio da rua, enfim, embaixo de rodas ali de carros. E isto foi me inchando, eu fui me tornando orgulhoso porque eu tinha dinheiro e tinha droga, eu tinha bastante namorada, apesar de ter uma mulher em casa, era rodeado de mulheres, tinha muitos amigos e era famoso. Eu era conhecido como o ratinho da Vila Maria da Conceição, ou Blim Blim da Degô. Então, nesta continuidade na vida de erro, de pecado, mais uma vez eu fui parar no sistema prisional. Fui pego pela brigada militar quando estava traficando, só que estando na presença do juiz da vara de execuções, eu consegui me safar daquele delito e o juiz fez eu retornar para a prisão para dar continuidade àquela pena que eu não tinha concluído ainda, 2 anos e 8 meses. Fiquei 1 ano no regime fechado, no Presídio Central de Porto Alegre, fiquei 3 meses, depois fui enviado para a Penitenciária Estadual de Jacuí, a PEG, ou a Colônia, como é conhecida em Charqueadas, e lá dei continuidade no cumprimento da pena. Completando 1 ano, o doutor juiz da Vara de Execuções Criminais, fundamentado na lei, ele me deu a progressão de regime, porque eu já tinha cumprido 8 meses e com mais 1 ano, faltariam apenas 1 ano para cumprir, e esse 1 ano eu cumpriria em regime semiaberto. Mais uma vez fui para a Colônia Penal Agrícola Daltro Filho, a CPA, só que passei pela Penitenciária Estadual de Charqueadas, o Tio Patinhas, eu dormi 1 noite lá, e quando eu cheguei na CPA, eu já estava programado para não ficar sequer 1 noite naquele lugar. E assim fiz. 1 hora depois, eu peguei a preta, peguei um ônibus, 9 quilômetros que separam a colônia, a fazenda, da faixa. Chegando na faixa, peguei o ônibus, voltei para Porto Alegre, para Maria da Conceição, e lá, foragido, aí já empolgado, porque a minha passagem a segunda vez pelo Presídio Central e a minha também passagem pela PEG e pela PEC, o Tio Patinhas e a Colônia, eu comecei a me envolver com algumas pessoas que estavam iniciando os assaltos a banco em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. E ali eu comecei a aprender com ele como assaltar bancos e fazer outras coisas que são usadas hoje em assaltos a banco e carro fortes. Então eu saí decidido a me especializar no assalto a banco. Foragido, me envolvi no tráfico, primeiramente, para mim não correr o risco de ir para o assalto e ser pego logo em seguida, e o tráfico dá uma certa garantia. Então, envolvido no tráfico, tive um conflito com outro traficante e assaltante, o qual me deu um tiro na minha perna e que fez com que mudasse toda a trajetória da minha vida.
em relação a ter uma vida honesta. Aliás, o primeiro tiro que eu levei, eu tinha 18 anos, eu levei um tiro no fêmur, eu estava já designado para servir o 18º Batalhão do Exército Brasileiro, em Porto Alegre, Partenon, e faltando 14 dias para mim me apresentar, para fazer o corte de cabelo, tirar as medidas para fazer a farda, e eu gostaria mesmo, eu tinha desejo de servir o Exército Brasileiro, eu queria seguir carreira dentro do Exército Brasileiro, eu jogava futebol, eu era bom de bola, eu gostava de estudar, então eu achava que o Exército seria o salvador da pátria, aquele que ia me salvar, que ia me tirar daquela vida de erro, porém eu não pensava em abandonar o uso da cocaína, da maconha. Da cocaína sim, porque eu sabia que a cocaína ela não estava me fazendo bem. E com esse tiro que eu levei no fêmur, que quebrou a minha perna, uma bala dum-dum, eu não consegui servir o exército, e isso fez com que um ódio entrasse dentro do meu coração e colocasse na minha mente um desejo de me armar, porque até então eu não andava armado, eu não roubava armado, então eu adquiri um revólver e aí eu comecei a roubar armado e comecei a praticar assaltos a banco. Nunca fui preso em assalto. E nestes assaltos a banco, eu conseguia dinheiro ao ponto de uma cama de casal, a gente enchia aquela cama de casal, cheio de notas emborrachadas, notas graúdas, a gente enchia, tomava completamente a cama e as moedas trocadas nós dávamos para as pessoas que ficavam à nossa volta ali como campanas. Aconteceu então que depois de estar na rua pela segunda vez, foragido, eu fui pego, fui denunciado, já quando estava fugindo da polícia, porque daí eu comecei, nas duas passagens que eu tive dentro da prisão, houve uma situação na rua em que um traficante cortejou a minha esposa, e eu fiquei sabendo e combinei comigo mesmo de que quando eu saísse para a rua eu iria matá-lo. E foi o que eu fiz. Eu saí da prisão foragido e eu matei ele. E cometi outros homicídios também, não em assaltos, mas ali em situações dentro da própria vila com outras pessoas envolvidas na criminalidade. Esses homicídios, estas mortes, me levaram a uma condenação de 53 anos só por homicídios. Quando eu fui pego novamente pela Delegacia de Homicídios da Polícia Civil, Porto Alegre, eu tinha atrás de mim a Delegacia de Capturas, eu tinha atrás de mim a 11ª Delegacia da Polícia Civil, o 11º Batalhão da Brigada Militar, eu tinha o Tóxicos atrás de mim, tinha a Polícia Especial com quem eu tiroteei com um policial que era traficante também, e ele me deu um tiro no braço, eu dei um tiro na mão dele, eu estava jurado de morte pela polícia. Então eu tinha praticamente boa parte da Polícia Civil e Brigada atrás de mim. Eu era um dos 3 mais procurados por causa dos homicídios. Então fui pego por misericórdia também de Deus. Hoje eu digo isso porque eu sei que foi isso mesmo. Por misericórdia de Deus eu fui pego pela 3ª vez pela Delegacia de Homicídios. Porque a polícia especial, a Polícia Civil, se eles me pegassem, e eles estavam já para chegar e me pegar, porque o mesmo que me denunciou para a Delegacia de Homicídio também me denunciou para a Polícia Especial da Civil no local onde eu estava, no Morro Santa Teresa. Eu não conseguia mais dormir na minha casa. Eu não conseguia mais conviver em família. Eu destruía minha família envolvido na criminalidade. Eu abandonei o meu lar porque a polícia toda estava atrás de mim, também com os homicídios ali nas guerras entre quadrilhas, também alguns criminosos também queriam me pegar. Então eu não tinha mais paz, eu não tinha mais paradeiro.
Ora eu estava num apartamento no Jardim Leopoldina com uma das minhas namoradas, outra hora eu estava no Morro Santa Teresa, na Nossa Senhora do Brasil, com outra namorada, e quando podia, de madrugada, eu passava em casa e falava com a minha esposa, para mim não perder ela. No demais, eu vivia correndo de um lado para o outro, com um braço quebrado por causa do tiro que eu levei desse policial, e com o dedo também quebrado, com tiroteio com uns outros traficantes e assaltantes. Nesse tiroteio eu quase levei um tiro no peito, a bala entrou no meu dedo, atravessou, parou no cabo do revólver para pegar no meu peito. Deus estava nesse negócio, mesmo sem eu estar sabendo. Fui parar dentro da prisão pela terceira vez. Após ter ali a promessa da minha primeira esposa de que ela não me acompanharia pela terceira vez na prisão porque ela já estava cansada. Destruí a minha família. Meus filhos todos pequenos, não vi a criação deles, não pude acompanhar eles, fui para a prisão. Estando na prisão, sobreveio as condenações, com a que eu já tinha 2 anos e 8 meses, veio mais 61 anos de condenação por homicídios e assalto a banco e outro assalto, somou a pena de 63 anos e 8 meses. Como não tinha outra maneira de sair da prisão, visto que eu tentei reduzir a minha pena fazendo alguns recursos e todos eles foram negados, os anos foram passando, os recursos foram negados e eu tentando fuga de várias maneiras, eu aprendi a furar parede, assoalho, teto, serrar grade. Eu aprendi algumas técnicas de como fazer túnel. Eu liderei um dos maiores túneis do Presídio Central em 94. Eu tive 2 tentativas de fuga do Presídio Central. Uma foi liderando um túnel, a outra 1 ano e meio depois, retornando ao Presídio Central pelo mesmo buraco do túnel, eu quase fui embora. E estando em charqueadas no Tio Patinhas, quando ainda não tinham muros, estando em charqueadas, eu tentei fugas da PEG, da colônia penal, da colônia, eu tentei fuga do Tio Patinhas, da PEC, da Penitenciária Estadual de Charqueadas, e nenhuma delas consegui. A fuga que eu consegui ir mais longe foi no Presídio Central, que eu já estava fora do pátio, fora da cerca, só restava eu levantar, sair correndo e entrar na vila ali da Glorinha, e me perder ali por dentro daquelas ruelas ali. Passado algum tempo, eu vi que eu não ia conseguir a minha liberdade através de fuga, e como se aproximava o tempo do meu exame, que eu ia passar por uns cuidados da assistente social, psicólogos e segurança para a progressão de regime, um exame que eu ia fazer. Então eu resolvi adotar uma outra tática. Eu resolvi voltar aos estudos. Eu tinha parado meus estudos na 7ª série. Como autodidata, eu comecei a estudar e a eliminar disciplinas, uma a uma, no supletivo. E comecei a passar uma imagem para a direção da prisão de que eu estava regenerado. Voltei a estudar, concluí o 1º grau, eliminei boa parte das disciplinas de 2º grau, pedi um emprego dentro da prisão, mesmo ainda naquela época sendo algo mal visto pelo Comando Vermelho, porque eu estava infiltrado no meio do Comando Vermelho. Eu convivi com Francisco Dilonei Melara, com Topo Gigio, com Celestino Lim, com um pessoal que fazia parte ali do Comando Vermelho Gaúcho, na época em que foi criados trabucos, em que pessoas eram assassinadas, envenenadas por enforcamento, por esfaqueamento, enfim. Dentro da cela onde eu estava, no Tio Patinhas, que era o QG do Comando Vermelho, quase sempre tinha um premiado para morrer, porque tinha ido em liberdade, se comprometido em ajudar o Comando Vermelho e não ajudava. Então, quando retornavam, o pessoal cobrava dele, tirando a vida dessas pessoas. E dentro da minha cela quase sempre tinha alguém condenado à morte. Eu vi muitas mortes dentro da minha cela. E
audiência, o estar vendo isso, estar assistindo essa covardia de 3, 4 caindo em cima de um e esfaqueando e furando ele a trabucaço, ou então como enforcamento, que é uma morte horrível, ou até mesmo com as facas que faziam, aquilo foi me enojando, e eu vendo eles fazendo aquilo, eu também me vi como eu na época em que, armado, eu encurralava alguém e ali dava um tiro no peito e tirava a vida de alguém. E eu me lembrava da minha situação, de como eu também fazia, e aquilo foi me fazendo refletir sobre o tirar a vida dos outros, e eu fui tomando umas decisões de não fazer mais isso. Tirando a vida das pessoas, destruindo os lares, porque eu matei filhos de pais, de mães, eu matei pais que tinham filhos, que tinham esposa. Eu destruí famílias. E ao destruir a família dos outros nesses homicídios, sem perceber, eu também estava destruindo a minha família, eu estava também destruindo a minha vida. E lá estava eu, pela 3ª vez dentro do sistema prisional, agora condenado a uma pena de 63 anos e 8 meses, que tentava fugas, tentava a liberdade, não conseguia. Ora, acostumado já com o cotidiano de dentro da prisão, estando ali algumas vezes como liderança de alguns grupos ali na hora de algumas rebeliões. Ora acostumado e ora desesperado para poder retomar a minha vida lá fora dos muros da prisão. E após então tentativas de fugas infrutíferas e optando em querer passar uma falsa imagem de alguém que estava recuperado e que merecia novamente o direito à progressão de regime, retomando os estudos como autodidata, eliminando o 1º grau, concluindo boa parte do 2º grau, conseguindo um emprego dentro da penitenciária de alta segurança charqueada, sim, porque eu já estava dentro daquela prisão nova, a de alta segurança charqueadas, o Elefante Branco. Ali eu estava decidido a enganar a direção, a segurança da casa. Só que no meio de todo este meu projeto, nessa tentativa de conquistar a liberdade pela porta, aconteceu algo impressionante comigo. Eu me lembro que no Natal de 1996, estávamos todos reunidos no pátio, e ali eu já estava angustiado porque havia 3 anos que eu não recebia visita de ninguém. No tempo todo em que cumpri pena, pela 3ª vez, já estando na penitenciária de alta segurança charqueadas, porque quando eu estava dentro do sistema prisional, eu sempre optei em estar nas prisões mais mal afamadas e estar no meio dos grupos mais mal afamados, no grupo dos rebeldes. Por isso que eu estava envolvido ali com o Comando Vermelho. E estando lá na penitenciária de alta segurança charqueadas, com este plano, neste dia de Natal, eu comecei a pensar a respeito do abandono em que eu estava. As minhas namoradas, que me acompanhavam por algum tempo e depois sumiam, uma vez vinha uma, ficava 2 meses e depois sumia, enfim, 3 anos sem ter a visita de familiares e parentes, porque eles eram pobres e não tinham condições de estar indo. Minha mãe já era falecida. Meu pai tinha trauma por entrar dentro de prisões e quando ia forçado, ia mais por amor a mim. Mas faziam 3 anos que eu não recebia visita de ninguém. E naquele Natal eu aguardava que o espírito natalino movesse o coração, sensibilizasse alguma ex-namorada, algum amigo, alguma amiga, algum familiar, algum parente, e eles fossem dentro da prisão, enfim, matar a minha saudade.
porque eu estava profundamente já me sentindo abandonado. E o dia passou, e eu vi companheiros meus de infortúnio receber 3, 4 visitas, e eu não recebi uma sequer. Retornando para dentro da cela, porque na penitenciária de alta segurança Charqueadas, lá o regime é 2 horas de sol e as 22 horas trancado em celas individuais. Então, retornando para minha cela, já sendo noite, e eu tentando dormir, mas a angústia era tanta que eu não conseguia dormir. A minha cabeça começou a doer tanto que se funcionasse o poder do pensamento positivo, através do pensamento positivo eu teria atraído todas as pessoas que eu queria que estivessem comigo naquele dia. E a minha cabeça doía por fazer essa força. Eu posso dizer hoje com toda certeza, eu estava a um passo da loucura. Porque dentro do sistema prisional eu vi pessoas com personalidades fortes, fora da prisão, enlouquecerem, ao ponto de comerem fezes humanas. Eu vi pessoas serem usadas por outras pessoas para assinar mortes, para matar, para participar das mortes dentro do sistema prisional, serem usadas como robô. Eu entendi como é que o diabo trabalha na vida das pessoas ali dentro. Porque eu vi ali que quem comandava a prisão não era um homem alto e forte, não era na verdade o Francisco de Lolém Melara, que era um alemão alto e forte, mas era um baixinho topogígio. E os baixinhos, os que tinham um corpo físico não tão avantajado, eles tinham inteligência de usar o ódio das pessoas contra outras pessoas. E ali eu vi muitas pessoas serem usadas como robô para matar e para assinar mortes, porque se aproveitavam do ódio que elas tinham. Ali eu também vi muitas pessoas se enforcarem de desespero, de angústia, de colocar a corda no pescoço e tirarem a própria vida. E outros enlouqueciam. E eu senti que eu estava a um passo de enlouquecer. Para mim foi como que fosse um ligar e desligar de luz, um clique. Para mim bastava um clique para mim me dar um problema mental e eu nunca mais voltar a ter uma saúde mental. E ali naquela noite, 25 de dezembro de 1996, tentando dormir, para mim poder, enfim, me esquecer do problema que eu estava vivendo, porque assim muitas vezes acontece na vida da gente. Muitas vezes nós estamos debaixo de uma aflição muito forte, que muitas vezes nós pensamos assim, que o melhor seria deitar e dormir e deixar com que aquele problema passasse e se acordasse somente quando esse problema estivesse resolvido. E era nesta situação que eu estava. Só que nem dormir eu não conseguia. Então, eu liguei o rádio para me escutar algumas músicas e as mensagens que aquela música passava me lembravam mais e mais ainda a condição de abandono em que eu estava. Desliguei o rádio, liguei a televisão e estava ali passando as festas de Natal. E ali eu vi o pessoal tudo junto, se divertindo, e aquilo me agoniava mais e mais ainda. Desliguei o rádio, desliguei a televisão, olhei para a rua, era um céu estrelado. Eu subi na cama de concreto, fui para a janela. E lá eu comecei a olhar para o céu estrelado e com 36 anos de idade eu comecei a pensar no Papai Noel. Eu estava tentando distrair a minha mente, tirar da minha cabeça aqueles pensamentos que estavam querendo me levar à loucura. E pensando no Papai Noel, olhando para o céu, eu imaginava o Papai Noel passando nos céus com um trenó cheio, lotado de presente, e um daqueles presentes caindo. Mas ao mesmo tempo também eu imaginava, o Papai Noel não pode perceber que caiu um presente do trenó dele.
Porque nem o Papai Noel tem um interesse de entrar dentro de uma prisão, é estar presenteando um presidiário, um homicida, um traficante, um assaltante. E ali, pensando, eu me imaginei presenteado. E aí foi que a minha mente foi se acalmando e eu pude me deitar e dormir. Durante a madrugada, eu tive um sonho que mudou toda a minha vida, um sonho que mudou toda a trajetória da minha história. Neste sonho, apareceu no alto do céu uma mão, e esta mão começou a se deslocar em minha direção, começou a descer vindo em minha direção. A Bíblia diz em Isaías 59:1 que a mão do Senhor não está encolhida e nem o seu ouvido está agravado. E aquela mão, ela começou a descer em minha direção. E quando ela vinha se aproximando, e eu comecei a questionar, começou a ocorrer alguns pensamentos, e eu pensei, mas eu não pedi ajuda dos céus, eu estou pedindo ajuda da terra, eu não pedi ajuda de Deus, eu quero ajuda da minha família, dos meus parentes, dos meus amigos, das minhas amigas, das minhas namoradas. Mas o dono daquela mão não se deteve, e aquela mão continuou vindo, descendo em minha direção. E aí eu pensei, eu digo, mas eu não sou digno desta ajuda. Olha quem sou eu, um assaltante, um homicida, traficante, usuário de drogas, destruidor de famílias, adúltero, imoral, um homem cheio de ódio no coração. Eu não sou digno desta ajuda. Mas o Senhor, que era o dono daquela mão, continuou avançando em minha direção. E outro pensamento ocorreu. E eu desconfiei. Sim, quando a gente está numa situação de vulnerabilidade social, quando a gente está numa situação de fragilidade humana, quando nós estamos naquela situação de que nós não valemos nada, nós não somos ninguém, em que ninguém nos ama. Então, me imaginando daquele jeito, eu digo, não, mas é muita coisa para mim, é muita ajuda para mim, ajuda do céu para mim, não, essa ajuda não é para mim, eu não sou tão sortudo assim. Esta ajuda não é para mim, deve ser para alguém aqui que está perto de mim. Então, no sonho, eu olhei em meu redor e não tinha ninguém, eu estava sozinho. E aí, como eu não tinha mais o que pensar, o que questionar, uma voz mansa e suave falou comigo dizendo: quando tu precisares de ajuda, me chama, que eu te ajudarei. E o dono daquela mão e daquela voz meiga, suave, se identificou dizendo: o meu nome é Messias. Mas para quem não é leitor da Bíblia, o nome Messias não significa nada. E eu me lembro que naquela época, fazia já um ano que eu não me comunicava com uma mulher, uma mãe de santo, que era kardecista e umbandista. E ela, do jeito dela, ela me auxiliava através das cartas. Ela fazia lá, como ela acredita, em curas espaciais. Por 8 anos eu estudei o Espiritismo. Nasci católico, depois fui umbandista, fui xeixonoísta, fui livre pensador e por 8 anos estudei o Espiritismo. Então eu, confundindo o nome Messias, e como aquela mulher, ela tinha um marido que era falecido, chamava-se Paulo Medina, o diabo, o pai da mentira, se intrometeu na chamada de Deus para a minha vida, na escolha de Deus sobre a minha pessoa, e me fez pensar de que na verdade não era Messias, mas era Medina. E eu retomei os contatos via carta com aquela senhora. E ela, com todo carinho, com todo amor, procurou me ajudar na medida que era possível a ela e segundo a fé dela.
E ficou combinado que ela iria fazer algumas curas espaciais e que nos dias marcados eu deveria deixar minha cama toda com roupas brancas e eu, se possível, conseguir roupas brancas e dormir com roupas brancas. E assim ela procurou me ajudar. Só que numa dessas intervenções, ela, e eu creio que direcionada pelo Espírito da Verdade, ela mandou escrito na carta que eu lesse algumas passagens do Evangelho. Como eu já tinha lido o Evangelho segundo o Espiritismo e não tinha gostado conforme a inclinação filosófica do escritor, que deixava duvidar da magnitude do Senhor Jesus Cristo, que ele realmente não fez aquele milagre. Ele explicava de uma forma científica o milagre da multiplicação dos pães e a travessia e o andar sobre as águas. Aquilo, embora eu não conhecendo o Senhor Jesus Cristo, me deixou meio chocado e me colocou numa encruzilhada. Ou Jesus era aquilo que eu ouvi as pessoas dizer que ele era, o Filho de Deus, ou ele era uma farsa. E eu optei em ficar com a primeira opção. Ele era o Filho de Deus, embora eu não ler a Bíblia, embora eu não conhecer ele como deveria conhecer. E aquele convite, aquela orientação de fazer com que eu lesse algumas passagens do Evangelho, me fez procurar uma Bíblia dos Gideões, e ali, começando pelo livro de João, no capítulo 4, naquela passagem em que o Senhor Jesus Cristo estava falando com a mulher samaritana, em que ela se admira pelo fato de ele ter dito algumas coisas particulares dela, ela chama ele de Messias. No momento em que eu li aquela passagem, em que ela chama ele de Messias, no mesmo instante, hoje eu sei, o Espírito Santo me trouxe a lembrança, o sonho e o nome. E aí eu fiz a correlação. E aí eu entendi que não era Medina, mas Messias. Messias é Cristo. Messias é o enviado de Deus. Messias é aquele que foi mandado lá do céu para dar a sua vida por nós. E aí eu comecei a me interessar a ler a Bíblia. E de uma forma tímida eu comecei a ler a Bíblia sozinho dentro da minha cela. E quando eu descia para o pátio, eu ficava com sede de continuar lendo ela, mas eu tinha vergonha de andar com a Bíblia. E aí eu fui tomando coragem aos poucos, então eu levava ela dentro de uma sacola, escondido, e quando eu sentia vontade de ler uma passagem ou outra, porque o Espírito Santo me lembrava alguma coisa que eu tinha lido, e começava a conversar comigo a respeito da leitura que eu tinha feito, e me nutria em mim uma curiosidade para me aprofundar mais naquilo que ele estava falando. Então eu timidamente, meio que encostado no muro, eu abria a Bíblia, lia a passagem, guardava ela dentro da sacola e começava a caminhar e a pensar sobre aquilo que eu tinha lido e aquilo que o Espírito Santo estava ministrando no meu coração. Eu escrevi, passado algum tempo depois, escrevi uma carta para aquela senhora agradecendo a ela pela ajuda dela, e expliquei para ela que eu estava tomando a decisão de me converter ao cristianismo. E encerramos por ali o nosso relacionamento. E ali Deus começou a se manifestar para mim através da sua palavra, a Bíblia, e também através de sonhos. Através de sonhos eu tive aprendizados tremendos. Através de sonhos eu vi o mundo espiritual. Através de sonhos eu compreendi o poder que há no nome do Senhor Jesus Cristo. Muitas vezes em sonhos, mesmo ainda sem saber citar o nome de Jesus, eu era atacado pelo maligno e ele
quando vinha era tipo, parecia como que um vento vindo em minha direção. Eu não via ninguém, mas eu sentia que algo se movia em minha direção nos sonhos, e quando aquele algo se movia em minha direção, eu ficava com o corpo todo duro. A Bíblia chama de cerviz dura. Eu ficava com o corpo todo duro, eu tentava me movimentar e eu não conseguia, eu ficava completamente paralisado. E ali eu tentava, com a minha força física, nos sonhos, eu tentava me libertar daquela paralisia e eu não conseguia. Até que o Espírito Santo começou a colocar o nome de Jesus nos meus lábios. E em sonho eu comecei a citar o nome de Jesus. E toda vez que aquela força vinha contra mim e me paralisava, eu citava o nome de Jesus. Eu me lembro que uma vez no sonho eu estava num monte alto, e como eu já tinha lido aquela passagem em que Moisés está com os braços erguidos e está de um lado o Uri, de outro lado está o irmão dele, segurando as mãos dele, e lá embaixo Josué estava lutando, eu me lembro que no sonho eu estava neste monte e aquela força veio contra mim e me endureceu, e eu já sabia dizer o nome de Jesus, mas eu forcejei tentando ficar com os braços abertos, e aquela força fez com que eu encruzasse os meus braços. E quando eu fui citar o nome de Jesus, aquela força travou a minha boca e eu não conseguia dizer o nome de Jesus. E eu ali tentava dizer, então de uma forma bem baixinho e bem devagarzinho, eu fui abrindo a minha boca e dizendo, em nome de Jesus. E quando eu dizia aquilo, aquelas prisões espirituais caíam por terra e eu saía daquela paralisia. O Senhor, através de sonhos, me ensinou muitas coisas. O Senhor me mostrou no corredor da penitenciária, me mostrou, eu não via os seres espirituais, mas eu ouvia o barulho de um exército marchando nos corredores das prisões, e eu, pelos olhos da fé, eu via que saía um vulto daquele barulho, como que um exército marchando em cadência, e entravam para dentro das celas, uns entravam, outros saíam de dentro da cela e tomaram lugar nas fileiras, e ali eu via a possessão demoníaca dentro das prisões. Qualquer pessoa que entra dentro de uma prisão, da PEC, da PEG, enfim, de uma cadeia, eles saem com dor de cabeça, eles sentem a opressão que é aquele lugar. Eu era drogado e Deus me deu poder para me livrar da cocaína, livrar da maconha, porque lá dentro das cadeias está cheio dessas drogas. Me lembro que uma vez, quando a cocaína estava para bater a minha porta, num sonho Deus me mostrou uma cobra amarela que significava cocaína. E esta cobra estava indo em direção a algumas pessoas que estavam sentados, e eu inclusive estava sentado, e também ao mesmo tempo estava de pé, e ali aquela cobra começou a enveredar por lá daquelas pessoas, e eu tinha a intenção de pisar na cabeça daquela cobra, mas eu fiquei temeroso de me movimentar, assustar ela e ela pudesse picar alguém ali que estava distraído. Deus estava me dizendo que no outro dia eu ia ser tentado pela cocaína. De fato, no outro dia me mandaram de presente uma cocaína. E eu já estava lendo a Bíblia, já estava orando, já estava jejuando. E ali eu travei uma luta tremenda contra o vício. Ali eu suei nas mãos quando veio aquela droga na minha mão. Eu experimentei ela, eu senti o gosto dela na minha língua. Eu passei o dedo, eu senti o gosto dela. Era algo que dentro da nomenclatura da drogadição era boa a droga. E uma voz me dizia, consome o pecado, te livra desse pecado, usa que tu vai ficar livre do pecado. E era isso que eu ia fazer. Mas um pensamento me ocorreu, e é o Espírito Santo que estava falando comigo. Se tu usar de novo, tu nunca vai te livrar. É agora. E eu tomei uma decisão de devolver aquela droga e dizer para a pessoa que me presenteou que não mandasse mais, porque eu não precisava mais usar aquela droga.
nunca mais eu usei cocaína. O processo não foi fácil. Teve alguns momentos de crise, teve alguns momentos de aflição, teve alguns momentos em que tudo me levava a voltar a usar a droga. Mas cada vez que eu dizia não, o Senhor me fortalecia e me afastava cada vez mais da inclinação do uso da droga. Eu me lembro que a maconha, quando eu abandonei a maconha, eu me lembro em que eu estava orando, 6 horas da tarde, o companheiro da minha cela bateu na parede e eu percebi, Senhor, é o meu colega que deve ter ganhado uma maconha e está repartindo comigo. E de fato eu fui, coloquei a mão, ele mandou uma jiboia, me mandou um cigarrinho de maconha. Eu digo, Senhor, hoje eu não vou fumar, mas eu vou deixar para amanhã. Eu gostava muito de estar assistindo jogo de futebol, estava acompanhando sempre todo tipo de jogo de futebol, eu era gremista. Então eu digo, eu vou deixar para amanhã o Grêmio vai jogar, vai estar disputando ali uma partida importante e eu quero tomar uma cervejinha, a cervejinha seria a maconha. Então eu programei pro outro dia usar a maconha. E o outro dia chegou, eu mostrei para um irmão e ele viu, não falou nada, orou por mim. E eu cheguei na minha cela, usei a droga. Usei a droga e a droga era boa. Só que Deus, na sua infinita misericórdia, tirou aquele elemento que nos enfeitiça, que nos encanta, aquilo que nos faz dar gosto à droga, tirou aquilo. No cigarro chama-se nicotina, ele tirou da cocaína aquilo que me viciava. E eu não fiquei chapado como das outras vezes. E aí eu decidi, Senhor, mas antes eu tinha feito um desafio para Deus. Antes de fumar um cigarrinho, eu levantei o cigarro pro alto e digo, Senhor, tá aqui esse cigarrinho. Eu, na verdade, eu não gostaria de largar essa droga, mas eu sei que as coisas que tu tem para me dar, para mim poder receber, eu tenho que estar livre disso. Então, se o Senhor quiser, o Senhor me livre disso. O Senhor tem a oportunidade de fazer isso hoje. Se o Senhor não aproveitar essa oportunidade hoje, talvez nunca mais haja oportunidade. E Deus aproveitou a oportunidade. E desde aquele dia em diante, eu não usei mais droga, mesmo que o meu corpo desejava usar, mesmo que pessoas vinham me presentear, mesmo que eu estava ali no meio deles sentindo o cheiro, vendo eles usarem, Senhor Deus me fortaleceu e eu fiquei livre. Fui liberto de demônios, sozinho dentro da PASC, na cela. Uma vez eu estava jejuando intensamente, eu jejuava direto, eu orava direto, os meus joelhos, eles chegam a ter uma marca no joelho, umas manchas, porque naquela época eu passava horas e horas lendo, orando, cantando, tudo de joelho. E ali, eu me lembro que certa vez eu estava jejuando, eu estava de joelhos orando e lendo a palavra, e sobreveio uma dor muito forte na minha cabeça. E eu tentei me livrar daquela dor através de orações, pedindo para que o Senhor me libertasse. Só que aquela dor não me deixou. E eu tentei, fiz como Paulo, orei 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, mas aquela dor não me deixou. Daí eu digo, bom, então eu vou fazer que nem o Paulo, Senhor, a tua graça me basta. Eu vou ficar debaixo da tua graça, eu não consigo aguentar esta dor. E aí me deu uma dor na minha barriga. E eu fui pro banheiro para fazer as necessidades fisiológicas. E quando eu estava me levantando daquele vaso turco, sobreveio um mal-estar em que me deu um tipo de um desmaio. E nesse desmaio eu tive que ainda tatear para me ver onde é que eu ia cair, porque senão eu ia bater com a cabeça no concreto e ia me machucar. E aí eu consegui assim meio que cair na câmera lenta. E meio que fiquei assim, foi um perder sentidos momentâneo. E no momento em que eu comecei a me erguer devagarzinho sobre os meus calcanhares, a dor tinha ido embora. E ali o Senhor me revelou que Ele estava me libertando daquela casta de demônios que me usava outrora. Aleluias, glórias a Deus. Eu tive experiências tremendas com o Senhor Jesus através do seu Espírito em sonhos. Eu ansiava falar em línguas. Eu buscava de Deus o falar em línguas. E uma vez eu me lembro que num sonho eu comecei a levitar neste sonho. E neste sonho uma luz assim
intensa iluminou a minha cela, e eu deitado na minha cama em sonhos, eu comecei a subir, a levitar, e eu comecei a subir, mas só que eu fiquei com medo, porque eu senti, como é que eu vou descer depois dessa altura? E aí o Espírito Santo viu que eu fiquei com medo, e aí permitiu que eu me acordasse. Passado algum tempo eu tive um outro sonho de 2 homens vinham à minha presença, e o meu rosto formigava, e eles perguntaram: o que está acontecendo no teu rosto? O meu rosto estava transfigurando, e eu tentava explicar para eles aquilo que eu não conseguia explicar, e na medida em que eu comecei a falar para eles, eu comecei a subir, e quando meus pés alcançaram o ombro deles, o cenário mudou, e aquilo que está escrito lá no Salmo 18, a experiência que Davi teve, eu também tive algo parecido, porque o Senhor me levou para a escuridade, me levou para um lugar escuro, e ali naquele lugar escuro, eu olhava para cima, tinha uma cor meio lilás, e depois de algum silêncio eu ouvi uma multidão de vozes, como diz João em Apocalipse, e esta multidão de vozes falavam em línguas estranhas, e falavam todo ao mesmo tempo e do mesmo jeito, e ali eu tentei imitar aquela fala em língua estranha. E quando eu comecei a imitar, porque eu queria falar em língua estranha, quando eu tentei imitar, o cenário mudou e eu estava dentro de uma casa sozinho. Mas em dado momento eu percebi que tinha alguém nas minhas costas, e eu virei e fui ver, e era a minha falecida mãe. Ali o Senhor estava me testando, como eu tinha um conhecimento de espiritismo. Ali o Senhor me testou, usando ali a figura da minha mãe, o carinho que eu tenho pela minha mãe, que já era falecida. E quando eu vi ela, eu abri os meus olhos, abri o meu sorriso e fui em direção a ela dizendo: mãe, e ela veio pro meu lado também, com os braços abertos, sorrindo. Mas quando eu estava me aproximando dela, eu percebi que não era minha mãe, e eu parei e apontei o dedo para aquele ser, e eu digo: não, tu não é um espírito da minha mãe, eu conheço o espírito da minha mãe, tu é um espírito mentiroso, e aquilo que está nos Salmos se aconteceu também comigo, porque aquele ser se desfez em fumaça e evaporou. Aleluias, glórias a Deus. E ali o Senhor estava me preparando, me dando discernimento de espíritos. Não demorou muito. Uma vez estando dentro da cela, orando direto, num certo momento eu comecei a orar, e aí veio o dom de falar em línguas. Só como eu pensei que eu estava imitando os irmãos que já estavam me visitando ali da igreja, e quando orava em línguas, eu achava que estava imitando ele. Eu esperei chegar o domingo para poder falar com eles e buscar orientação, e ali eles oraram comigo e confirmaram que o Senhor estava me dando o dom de falar em línguas. A partir da minha conversão, a partir daquele sonho, 6 meses depois eu estava convertido. 6 meses depois eu comecei a lutar contra maus pensamentos, comecei a lutar contra maus sentimentos. Eu tinha um plano diabólico de sair para a rua. Quando eu saísse da prisão, eu ia procurar a minha ex-esposa. Eu não ia matar ela, eu ia quebrar os braços, as pernas dela, eu ia marcar o rosto dela com um R de ratinho, eu ia deixá-la inerte em cima de uma cama, de tamanho ódio que eu sentia por ela ter me abandonado dentro da prisão. Mas o Senhor me ensinou que o mesmo grau de ódio que eu tinha por ela é o mesmo grau de amor que eu sentia por ela. E ali eu aprendi uma coisa com Deus a respeito de amor e ódio. Hoje, depois de ter saído, tentado a reconciliação com ela, e ela já estando morando com outro homem e não querendo mais retomar comigo, eu me divorciei dela e continuei dando sequência à minha vida. Então o Senhor enviou um soldado militar de Santana do Livramento que trabalhava ali dentro da PASC, e ali por 1 ano ele ficou ali sendo alguém que me auxiliava nas minhas dúvidas, orava por mim quando eu estava em aflição. Ali o Senhor me deu um amparo, até que ele retornou para a cidade dele, e na cidade dele, em Santana do Livramento, ele falando com outros irmãos,
o meu nome chegou ao conhecimento, a minha solicitação chegou ao conhecimento de uma missionária chamada Neila Flores, e que mora em Porto Alegre, estava passeando em Santana do Livramento, e lá ela ficou sabendo sobre a minha situação e colocou no coração de quando viesse para Porto Alegre, ela iria retomar o trabalho nos presídios. Mandou uma carta para mim dizendo que iria imediatamente, e desde aquele dia até o dia de hoje, a missionária Neila Flores, a equipe Resgate Final, estão me acompanhando. Eu faço parte da equipe, a gente prega dentro de presídios comum e do presídio militar. Dentro da PASC, o único batismo que teve nas águas foi na penitenciária de Alta Segurança Charqueada, foi naquele em que eu estava. Desci as águas batismais em 98 na PASC. Lá a direção permitiu. Foi exatamente na madrugada em que o papagaio fugiu. O diabo armou uma cilada ali para impedir o batismo na PASC, que já era para ter sido muito tempo atrás, mas foi sendo adiado. E ali eu desci as águas batismais. Ali eu conheci o pastor Uvarino, conheci a sua família, pessoas que me adotaram como filhos, que me levaram para dentro da casa deles em Charqueada, e até o dia de hoje eu faço parte da família dele. Pastor Uvarino é um homem que é aposentado da Polícia Civil, é comissário de polícia. Aleluia. Também conheci um outro homem que eu não posso deixar de citar, Ricardo Michel, que é presbítero da Assembleia de Deus, é Gideão Internacional, que está sempre me apoiando, tanto financeiramente como espiritualmente, está sempre pronto para, se tiver que atravessar o país para poder levar uma palavra de ânimo para mim. É alguém que Deus colocou no meu caminho. Aleluia. Também eu sou muito agradecido a Deus pelos brigadianos, a quem eu tinha um ódio tremendo por eles. Eu sentia vontade de entrar, de fazer parte do exército, até mesmo para poder usar aquela condição de militar, para poder até estar brigando com eles. Tamanho ódio que eu tinha com os brigadianos, mas Deus usou a brigada militar, usou tenente coronel, capitães, coronéis, usou ali a hierarquia, desde soldados ao mais alto oficial da brigada militar, para me abençoar. Capitão Aguirre, enfim, majores, tem muitos nomes, Major Pacheco, tem muita gente. Se eu for citar o nome aqui, eu vou estar esquecendo de um e de outro, mas Deus usou eles, porque eles é que provocaram um laudo favorável para mim. Eu que estava pensando em ganhar minha progressão de regime, enganando a eles, com a ação de Deus sobre a minha vida, se atravessando na minha história, estendendo a sua mão para mim. Então houve a conversão genuína, eles viram que eu realmente estava convertido, eles pediram audiência com o juiz pela primeira vez, e eu consegui um laudo unânime favorável dentro da PASC. No primeiro ano, o juiz negou esse laudo favorável por não me conhecer. No segundo ano, eles fizeram de novo a mesma coisa, trouxeram o doutor Rinês da Trindade, juiz da Vara de Execuções de Porto Alegre, segunda vara, e ali eu pude conversar com ele e mostrar para ele que eu estava convertido, porque ele também é um homem que foi criado dentro de uma família evangélica. E ali ele me deu um voto de confiança e me permitiu que eu ganhasse a minha progressão de regime. Então sou agradecido ao alto comando da Brigada Militar, aos PMs, enfim, aos agente penitenciário. Deus usou muito agente penitenciário, diretores de prisão para estar me abençoando, juízes da Vara de Execuções Criminais, promotores, advogados, pastores. O Senhor usou muitas e muitas pessoas para estar me abençoando. Então, em 1999 eu progredi de regime. Eu saí da PASC e fui levado diretamente para o regime semiaberto da penitenciária de Jacuí. Ali eu fiquei 1 ano. Então, por atuação de Deus, os capitães da Brigada Militar, diretores da PASC, resolveram abrir um semiaberto na PASC, e eu fui um dos convidados a ser fundadores do semiaberto da PASC. E ali eu fiquei por mais 2 anos na PASC, 1 ano sob a direção da Brigada Militar, e depois 1 ano
sobre a direção dos agentes penitenciários. Mas com a mudança de direção, algumas coisas começou a acontecer. Começou a se estreitar a minha caminhada. Porque ali, quando estava a administração da brigada, eu tinha o respaldo deles para poder ter as minhas saídas, mesmo não tendo a progressão de regime, mesmo mesmo ainda não tendo condições de passear como alguém em regime semiaberto. Eu tinha um regime semiaberto, mas eu não tinha permissão das saídas temporárias, de poder ficar fora daquele ambiente ali. Mas a brigada ali, sendo uma prisão especial e sendo ali baseada na lei que diz que o diretor ali ele pode dar regalias para o presidiário ali que está se comportando bem, eles me concediam as saídas temporárias e ali eu pude viajar por boa parte do Rio Grande do Sul para dar testemunho nas igrejas do Senhor Jesus Cristo. Eu estive em Santana do Livramento, eu estive em Capão da Canoa, Caxias do Sul, Piratini, eu estive em Alvorada, eu estive em muitos lugares, viajando ali enquanto cumprindo pena no regime semiaberto. E ali, quando o Senhor começou a estreitar a minha caminhada encharqueadas, me obrigando, as circunstâncias me obrigaram a pedir a minha transferência para Porto Alegre. Eu descobri que em Porto Alegre havia casas prisionais de regime semiaberto em que fazia o protocolo de ação conjunta com algumas instituições e ali dava um emprego para presidiários para ganhar um salário mínimo. E aí eu consegui a transferência para Porto Alegre, fui colocado no 4º Regimento da Polícia Montada da Brigada Militar. 45 dias depois eu fui chamado pelo Departamento Estadual do Trânsito, DETRAN, para estar trabalhando ali, enfim, abençoado pelo seu Luiz Fernando da Silveira, que era diretor do PILBUC naquela época. Ali ele usou os seus funcionários e eu pude ser escolhido para mim trabalhar no DETRAN. No DETRAN eu trabalhei 5 anos, 4 anos através do protocolo de ação conjunta com a SUSEP, Superintendência de Serviços Penitenciários, e mais 1 ano pela Fundação de Assistência ao Egresso do Sistema Prisional. 5 anos no DETRAN, e ali Deus cumpriu a promessa que um profeta me falou no momento de aflição, que Deus me conduziria a portas, e cada porta que eu entrasse abriria uma outra porta, e a minha vida inteira seria entrando numa porta e sendo levado a outra porta. E esta porta hoje aqui, que é a minha gravação, também é uma porta que Deus abriu. Então, dentro do DETRAN, ali eu fui motivado pelo pessoal do DETRAN a, enfim, concluir o 2º grau. E eu concluí o 2º grau. E ajudando um colega universitário numa disciplina de cultura religiosa, ele me incentivou a entrar na universidade. Eu não tinha intenção de fazer curso técnico, nem de entrar numa universidade. Mas movido por Deus, incentivado pelos meus colegas, eu fui parar na UBRA de Canoas. E hoje eu faço serviço social desde 2003. Se Deus Nosso Senhor permitir, em 2010 eu estarei me formando como assistente social. Aleluias. Nessas viagens que eu tive, enquanto cumprindo pena em regime semiaberto, na PASC, nas vindas que eu tinha para o município de Cachoeirinha para testemunhar nas igrejas, eu conheci a esposa com quem eu estou hoje casado há 5 anos e com quem eu tenho 2 filhos, André Lucas e Samuel Lucas. Conheci Dalva Lucas nessas andanças, travamos uma amizade, conversamos, levei o conhecimento dos meus pais espirituais da minha intenção de casar com ela. Os meus pais espirituais, preocupados com a chamada de Deus para minha vida, pediram para mim aguardar um pouquinho para ver a confirmação de Deus se realmente ela era a pessoa escolhida. E numa vigília Deus falou comigo me dizendo assim: eu vou trabalhar contigo de um jeito e com ela de outro jeito. E ali eu percebi que Deus estava dizendo: esta é a varoa que eu escolhi para ti. Estamos casados há 5 anos.
Ela também que tem um testemunho de alguém que já tinha um filho fora, dentro de um outro casamento mal sucedido, que andou, morando na casa de um e de outro em Santa Catarina. Deus uniu a mim e a ela, e nós que não tínhamos nem casa, eu que saí de dentro da prisão só com as roupas do corpo, hoje nós temos casa, uma casa que já foi paga e estamos sendo abençoados por Deus. O nome desta bênção chama-se Dalva Lucas. Aleluias. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus. E com o passar dos tempos, congregando na Igreja Batista Filadélfia, em Charqueadas, passei de Gravataí, e ali o Senhor falou com o pastor João Rocha, e eu fui separado para evangelistas. E como estudante, como acadêmico de serviço social na Ubra de Canoas, muitas portas se abriram para mim ir participar de eventos aonde se reuniram juízes de todo o Brasil, onde eu fui um dos painelistas. Eu tive muitas participações na mídia, eu tenho reportagem em jornais, eu tenho reportagem gravada na TV Gaúcha, no Canal 7. Enfim, Deus abriu portas para mim poder estar falando sobre Jesus Cristo, sobre a minha vida na televisão e nos jornais e em rádios. Aleluias. Passados 6 anos, eu cumpri 22 anos no regime fechado e 6 anos no regime semiaberto, e depois de 6 anos o Senhor usou o presidente da República, presidente Lula, para fazer um decreto de indulto em que beneficiava pessoas condenadas por longas penas, mas que já tinham cumprido uma certa etapa, e ali eu creio que Deus gerou isso no coração dele, porque aquela lei me alcançava, porque senão até o dia de hoje eu ainda estaria em regime semiaberto. Então a porta se abriu, eu ganhei o indulto condicional, não foi livramento condicional. Livramento condicional faria com que de 3 em 3 meses eu tivesse que me apresentar na vara de execuções e dar satisfações da minha moradia, do meu trabalho. Não, foi indulto condicional, significando que depois de 2 anos, sem precisar dar satisfação para ninguém, eu deveria retornar à vara de execuções criminais e ali finalizar o meu processo, baixar o meu processo, recuperar de volta a minha cidadania, poder votar, poder, enfim, tirar toda a minha documentação, poder tirar ali a minha passagem pela polícia. Hoje eu não tenho nada, hoje eu vou tirar um antecedente criminal, nada consta. O Senhor enterrou todos esses 42 anos que eu fiquei devendo, ficou lá escondido. O Senhor lançou no mar do esquecimento. Aleluias, glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Eu saí em indulto, completei o meu indulto incondicional em 2007. Hoje eu sou livre, completamente livre, com o coração voltado para a obra. Alguém que ainda continua estudando na Ubra de Canoas, alguém que trabalha, alguém que está trabalhando, alguém que tem família em Cachoeirinha, e alguém que também tem um projeto, a Associação CEAR, um projeto que está no meu coração, que é associar o serviço social com o evangelismo, fazer a mesma coisa que o Senhor Jesus Cristo fazia, alimentar a multidão faminta, não somente com a palavra, mas também com peixes e com pães. E no meu coração está esse projeto CEAR, e esta porta que Deus abriu para mim, que é a gravação deste CD de testemunho, justamente para arrecadar fundos para que eu possa legalizar esta instituição. Eu quero fazer uma associação direitinho, conforme a lei manda, para que eu possa captar recursos que o governo municipal, estadual e federal dá para as ONGs, para que eu possa, através desse trabalho, fazer aquilo que Deus me mostrou através de sonho, que é levar o evangelho às pessoas, mas também me preocupar com aqueles que vivem em vulnerabilidade social. Então eu encerro o meu testemunho aqui pedindo para os irmãos que estejam orando
por mim, esteja orando por este projeto, esteja orando pela chamada de Deus para minha vida, que esteja me ajudando também através da compra deste CD. Eu pretendo futuramente gravar um documentário do meu testemunho. Eu quero fazer um DVD, aonde ali eu não vou estar testemunhando, mas as pessoas, autoridades, todas elas vão estar testemunhando, elas que vão falar da minha transformação. Então eu tenho esse projeto no meu coração e eu preciso da ajuda dos irmãos, eu preciso de recursos financeiros para mim poder levar adiante isso, e então por isso que hoje eu estou aqui gravando esse CD, para poder arrecadar alguns fundos, para poder levar adiante esse ministério, o projeto SEAR, que é um ministério de evangelismo, de serviço social, de ação social. Eu quero trabalhar com as políticas sociais, eu quero trabalhar também com a caridade também, e eu quero trabalhar aproveitando isso para estar falando que o Senhor Jesus é o Messias. Eu fico muito agradecido e eu deixo aqui um número de uma conta no Banco Bradesco, uma conta poupança, número 35992-0, agência 1604-7, Banco Bradesco, para todos aqueles que quiserem me ajudar comprando esse CD ou ofertando algum valor para estar me abençoando nisso. Também deixe o meu e-mail para algum contato, que é pr.pujol@hotmail.com, e tem o telefone também de contato, o 962-820-37 e o 3470-8378. Eu agradeço a Deus por esse momento. Desculpe-me se alguns erros que cometi na fala, mas estou fazendo isso de coração, não estou fazendo isso visando somente lucro financeiro, mas eu quero fazer isso, eu quero falar do amor de Deus, quero falar daquilo que Deus fez na minha vida, eu quero alcançar pessoas que estão na dependência química, eu quero alcançar famílias que estão desesperadamente correndo para um lado e para o outro para ver se consegue livrar os seus familiares da drogadição. Eu atualmente trabalho com moradores de rua e eu vejo o desespero das mães batendo a porta da instituição, pedindo socorro, mães que deixam seus filhos acorrentados em casa. Pessoas que estão ali, até mesmo os moradores de rua, desesperados, querendo se livrar do crack, da maconha, da cocaína. E este projeto, este CD, esta chamada que Deus tem para a minha vida é para fazer isso. Talvez você não tenha uma chamada de ir pregar o Evangelho, mas talvez você tenha uma chamada de apoiar aqueles que vão pregar o Evangelho. Que o Senhor Jesus abençoe a vocês grandemente com esse testemunho, que a paz de Deus tome a mente e o coração de vocês, que vocês possam ser ricamente abençoados, a família de vocês, todas as pessoas que ouvirem esse CD. Eu louvo a Deus. Pai, eu te agradeço por este tempo, Senhor, por esta porta que o Senhor abriu para mim, e baseado na tua promessa, como o Senhor dissesse, quando eu precisasse da tua ajuda, que eu lhe chamasse, que o Senhor me ajudaria. Eu lhe peço, me ajuda nisso, Senhor, me ajuda, Senhor, com que outras portas se abram através desse CD de testemunho, que muitas vidas sejam alcançadas, Senhor, que muitas vidas sejam transformadas, Senhor. Pai, eu ministro, meu Deus, eu sinto agora a minha mão aqui formigando, Pai, eu sinto agora a tua presença aqui comigo, Pai. Eu ministro uma unção de cura, meu Deus, sobre aqueles que estão enfermos neste momento, Senhor. Eu ministro uma unção de libertação sobre os cativos, Pai, que caia por terra todos os laços do diabo, toda esta paralisia que Satanás tem aprisionado as pessoas. No nome de Jesus Cristo, eu ministro uma unção de cura sobrenatural sobre a vida dessas pessoas, cura física, cura emocional. Oh Deus, toca essas vidas, liberta os cativos, cura os enfermos, em nome de Jesus Cristo. Eu ministro a cura de Deus, eu ministro a presença de Deus na tua casa, eu ministro a presença de Deus na tua vida. Receba a libertação, receba a força de Deus para ficar livre, receba a força de Deus, receba pela fé, no nome de Jesus Cristo. Pai, eu te agradeço
agradeço, Pai. Eu te agradeço, Senhor, porque a tua unção está liberada, a tua mão não está encolhida, e o teu toque agora, eu sinto a tua mão tocando as vidas agora. Eu sinto agora, Senhor, as pessoas sentindo o seu corpo formigar, Senhor. Eu sinto as pessoas tomadas pelo calor, ó Deus. Eu sinto agora, Senhor, o seu físico sendo curado. Eu sinto aqui pessoas, Senhor, que estão frustradas sendo restauradas, pessoas que estão aprisionadas por espíritos de medo agora sendo libertadas, Pai, em nome de Jesus, Pai querido. E eu te agradeço, meu Senhor. Muito obrigado, Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo.